Salmo 27:10 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Vamos falar um pouquinho então hoje sobre rejeição e abandono. Rejeição e abandono são feridas emocionais que elas são, eu acredito, na minha visão, de que são as que mais são difíceis de lidar, falando psicanaliticamente, falando terapeuticamente. Quando muitas pessoas chegam para terapia, algumas situações acabam sempre remetendo para essa história da rejeição, do abandono. E muitas vezes a pessoa fica muito perdida com isso, porque nem sempre ela foi realmente abandonada e rejeitada. Essa ferida emocional, ela pode vir de interpretação de afetos. Lembra quando a gente fala de criança interior, que eu expliquei que a nossa mente, né, a nossa consciência é o que a gente está aqui vivendo na hora, mas a nossa inconsciência, ela é formada como se ela fosse aquela gaveta da bagunça que a gente tem em casa, né? Então, assim, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe até os 10 anos, tudo que a gente vai aprendendo sobre afeto, a gente vai colocando dentro dessa gaveta. O que é afeto? Tudo aquilo que me afeta. Se eu te elogiar, é um afeto. Se eu te xingar, é um afeto. Se eu fizer um cafuné, é um afeto. Se eu abraçar, é um afeto. Se eu beijar, é um afeto. Se eu pisar no seu pé, o que você vai sentir é um afeto. Então, tudo aquilo que me afeta é um afeto. Então, a interpretação dos meus afetos é subjetiva. Se somos seres únicos e exclusivos, é lógico que a minha maneira de sentir, de interpretar esses afetos, também vai ser diferente. Eu costumo dizer que é como se fossem dois irmãos gêmeos. Então, eles nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo dia, quase na mesma hora, educação igual, estão sempre juntos, criados ali. Mas vamos supor que um dia eles pegam e resolvem jogar bola na sala da casa deles e acertem o vaso preferido da mãe e quebra esse vaso. Aí eles levam juntos uma bronca, juntos ficam de castigo. Um deles vem e diz: poxa vida, né? Com tanto quintal a gente foi jogar bola aqui dentro também, a gente não pensou, é burro, né? Agora vou ficar de castigo, né? O outro se joga no chão, esperneia, bate a cabeça na parede e grita para todo mundo ouvir: a minha mãe não me ama, se ela me amasse, eu valeria mais do que esse vaso. Vocês viram? É interpretação. Então, a maneira com que eu interpreto cada coisa que aconteceu comigo vai ditar como eu me sinto no futuro. Porque não é o que aconteceu comigo, mas a maneira que eu interpreto aquilo que aconteceu comigo. Isso é a base da psicanálise, a base de quando a gente vai falar, inclusive, sobre essas feridas emocionais. Então, se em algum momento eu interpretei rejeição e abandono, eu vou trazer para mim, aqui na minha vida, sempre aquele pé atrás com as pessoas, sempre achando que ninguém me olha, tudo dos outros é melhor, que ninguém me quer, ou eu vou ser aquela pessoa que não vincula muito afeto, eu não vou mergulhar de cabeça, porque antes de ser abandonado, novamente eu vou abandonar, então os relacionamentos não duram, né? Ou eu vou ser sempre aquela pessoa que fica pegando no pé, com ciúmes, com medo da rejeição, ou que não se relaciona com ninguém, porque para ser rejeitado eu fico sozinho, enfim. Vocês entendem que a maneira que eu interpreto é subjetiva e a maneira com que eu vivo essa interpretação também é. Mas a verdade é que a dor da rejeição é uma ferida aberta, a dor do abandono é uma ferida aberta. Mas a gente precisa começar a trabalhar isso de uma maneira interna, de olhar pra gente e entender o que aconteceu. Fui realmente abandonado? Fui realmente rejeitado? Que eu possa reinterpretar isso, ressignificar. O que é isso? Olhar para o fato, para o que realmente aconteceu e decidir o que eu quero fazer com isso agora aqui no futuro. Eu posso olhar e entender que meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, eu precisei viver sozinha, de casa em casa por muito tempo. Eu posso ressignificar isso, conversando comigo mesmo hoje, com uma cabeça de adulto, olhar para aqueles afetos e entender. Posso dizer para mim, eles deram o que eles tinham. Se eles não tinham nada, eles me deram nada. Perdoo isso. O que é perdoar, gente? É aceitar o que a pessoa fez? Não, perdão não é aceitação. Perdão é você soltar a corda. Parar de sofrer por algo que lá atrás você não tem como resolver, mas eu posso decidir resolver aqui agora. Eu entrego a justiça do que precisa ser feito nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Jesus é a única pessoa capaz de fazer justiça e Ele vai fazer sempre em amor. Então, quando eu abro mão de carregar esse sofrimento comigo, é como se eu estivesse colocando a minha criança lá no passado, no lugar dela e dizendo: eu sinto muito o que aconteceu, mas eu abro mão desse sofrimento. Fique em paz, fica tranquila, hoje aqui é diferente. E você passa a reinterpretar essa maneira de afeto, essa visão de afeto. Crie experiências novas. Porque ficar na rejeição é como eu já disse aqui uma vez, é a mesma coisa que a gente cair e ficar esperando que a pessoa que derrubou venha nos levantar, e nem sempre a gente vai ter essa mão estendida. Mas muito provavelmente outras mãos estão sendo oferecidas. Aceite, levante-se sozinho, mas tente centrar naquilo que você conhece agora e criar histórias novas de afetos para você, novas interpretações. Lembre-se que Deus, o Pai, o Criador de tudo,
Ele está sempre disponível, ele não abandona, ele não rejeita. Acesse esse amor e ressignifique a sua dor. Sim, eu sei, são traumas e feridas e a gente não cura de uma hora para outra. Mesmo a gente entendendo tudo isso que eu falei, muitas vezes a gente vai ter muita dificuldade. Não dá para eu mudar, por exemplo, no meu caso, vamos supor que eu tivesse aqui uma ferida de rejeição, tenho 55 anos. Não mudo 55 anos em 55 horas, em 55 dias. É um processo. E como todo processo, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim, e eu preciso decidir vivê-lo aos poucos, fase por fase, até que eu chegue realmente à ressignificação. Às vezes, e muitas vezes, não dá para fazer isso sozinho. Busca a ajuda certa, aquela que mais te oferece o amparo, o apoio, aquilo que você precisa. Faça essa troca com um terapeuta, com um conselheiro, com um padre, com um pastor, com aquela pessoa que lhe acompanha, mas você não consegue fazer isso sozinho. Fazer isso sozinho é se isolar e ficar na dor. E você não vai conseguir sair disso para uma vida de ressignificação, de amor, se você estiver sozinho, se você estiver caído naquele lugar em que você ficou. Levante-se, busque ajuda e comece a criar afetos novos. Comece a amar você. Ame a Deus e permita que Ele te mostre quem você é, como Ele te criou, como Ele te acolheu, como Ele te ama, como Ele não te abandona e não te rejeita. Amor próprio. Cure-se em você primeiro. Passe a sentir o amor das pessoas a partir de uma visão diferente de amor. E aí você vai ressignificar toda a dor, toda a tristeza, toda essa ferida emocional que você carrega no seu interior. Existe vida e existe vida nova além da rejeição e do abandono.